Padre Miguel Santos desapareceu 1 hora antes do casamento. Não foi uma ausência discreta, um atraso desculpável no trânsito. Foi um sumiço que transformou uma manhã de festa em um nó de sussurros, perguntas e uma busca que ninguém naquele dia poderia prever quanto tempo duraria. A igreja cheia, cerca de 300 pessoas reunidas para celebrar o que seria, naquela comunidade, um casamento esperado há meses, ficou repentinamente vazia de uma presença que até então era tida como certa. O altar permaneceu sem o guia que deveria conduzir a cerimônia. O corredor, decorado de flores e laços, tornou-se trilha de apreensão. Aviso editorial. A história que você ouvirá a seguir foi organizada para começar pelo evento anunciado no título, o desaparecimento do padre 1 hora antes da cerimônia. Mas os fatos, as provas e os desdobramentos aqui narrados preservam a fidelidade aos registros oficiais e aos depoimentos colhidos na investigação. Onde houver reconstruções, isso será indicado. Onde houver provas, serão apresentadas como tais. O relógio da sacristia marcava 10 horas da manhã. O cortejo já se preparava, os padrinhos cochichavam nos corredores, alguns convidados tiravam fotos no jardim. Camila Fernanda Silva, 27 anos, professora de uma escola municipal, ajeitava o véu em frente ao espelho da capela pequena, olhos brilhando de expectativa. Lucas Eduardo Mendes, seu noivo, estava na sacristia, o terno impecável, as mãos trêmulas por conta do nervosismo. As famílias se cumprimentavam, e a cidade, que desde a infância de Camila a via crescer, respirava a festa. Quando alguém foi até o altar para buscar o padre e encontrou o banco vazio, o som foi de incredulidade. Primeiro silêncio, depois o burburinho. Onde estaria Miguel? Ele, que fora padre por quase 15 anos naquela paróquia, conhecido por orientar jovens, abençoar casamentos e realizar batizados. Ele, que frequentemente aconselhava Camila desde que ela participava do grupo de jovens. Ele, cujo rosto era uma presença cotidiana nos mais importantes momentos da comunidade. Sumir 1 hora antes do casamento era, para muitos, algo que não fazia sentido. Reconstrução. O padre não está na sacristia, disse um dos padrinhos, a voz baixa e urgente. Alguém ligue para ele, deve ter acontecido alguma emergência. As primeiras ligações não foram atendidas. Mensagens não chegaram à caixa de entrada. Voltou-se o olhar dos convidados para a porta principal, para o estacionamento, para o caminho que dava acesso à pequena rua de paralelepípedos que levava à igreja de Nossa Senhora das Dores, capela centenária construída no fim do século XIX, com vigas de madeira e vitrais que filtravam a luz de forma quase sagrada. A ausência do padre, inicialmente percebida como um mistério logístico, transformou-se rapidamente em algo mais. Pouco depois, a chegada do carro de Camila, anunciada por um grupo de pessoas que vinha do caminho principal, trouxe uma nova e gelada surpresa. O banco do passageiro, onde ela deveria estar, estava vazio. No banco traseiro, o buquê descansava, amassado como se alguém o colocara às pressas. No piso do carro, muito perto do tapete, uma pérola solitária, uma das que decoravam o vestido, reluzia com a luz do sol, fora do lugar como se tivesse sido deixada por acidente. As imagens das câmeras de segurança privadas de algumas residências daquela rua, obtidas pelas primeiras equipes policiais, mostraram o carro chegando, o motorista estacionando, mas ninguém saindo do veículo. O trajeto desde a casa de Camila até a igreja foi claro nas gravações. O carro entrou, parou e permaneceu fechado por poucos minutos. Depois, seguiu de volta, sem que a saída da noiva fosse visível. Foi um detalhe que deixou muitos sem resposta. Como explicar que a noiva não havia descido do carro e que, ao mesmo tempo, o padre não estava presente para iniciar o rito? A polícia local foi chamada de imediato. O delegado Fernando Costa Ribeiro chegou minutos depois, encontrando a igreja em estado de agitação. A primeira medida foi simples: coletar depoimentos e checar câmeras. O que os investigadores encontraram naquela manhã foi um emaranhado de pistas que pareciam, à primeira vista, desconexas. Um buquê, uma pérola, a ausência do padre, mas que com o passar das horas mostrariam ligações mais delicadas. Camila era mais do que a noiva daquele dia. Para muitos na cidade, especialmente para sua família, ela era a personificação de cuidado e doçura. Filha única de Antônio e Rosa Maria Silva, trabalhava como professora de educação infantil e dedicava suas noites a projetos sociais da paróquia. Ela tinha esse jeito de acolher as crianças como se fossem da família, dizia Rosa em entrevista à época, a voz embargada. Nunca me passou pela cabeça que algo assim pudesse acontecer com ela.
Antônio lembrava da força e da alegria da filha. Ela sonhava com um lar, com uma vida simples, com um trabalho que fizesse sentido. Nunca a vi com inimigos, só amigos. Lucas, o noivo, era descrito como um homem tranquilo, conhecido na cidade por seu trabalho na oficina mecânica da família. Eles se conheceram na igreja, segundo os relatos, um amor cultivado entre missas, festas da comunidade e projetos voluntários. O noivado tivera a bênção da paróquia e o casamento estava marcado como um marco na vida do casal. Para os pais, para os amigos e para a cidade, a manhã daquele sábado deveria ser apenas uma confirmação de tudo aquilo que Camila e Lucas já tinham construído. Enquanto isso, na paróquia, a ausência do padre provocava dúvidas que iam além do simples atraso. Miguel Santos era tido como um conselheiro. Em depoimentos recolhidos posteriormente, vários paroquianos disseram que o padre costumava receber fiéis em confidência, oferecendo orientação espiritual e, por vezes, servindo como ouvido atento em momentos de crise. Alguns o descreviam como um homem de humor reservado, outros como alguém que sabia dizer a palavra certa no momento certo. Era natural, então, que muitos olhassem para ele quando a noiva sumiu sem deixar rastro. As buscas iniciais não demoraram a se transformar em um inquérito formal. O carro de Camila foi levado à perícia, o interior foi fotografado, as digitais foram coletadas, o buquê foi recolhido e embalado como prova, a pérola foi analisada. As imagens das câmeras foram reunidas. A sacristia, onde o padre deveria estar, foi examinado. Não havia sinais aparentes de luta dentro da capela, nem de arrombamento na casa onde Camila morava. Nos dias que se seguiram, a polícia falou em hipóteses. Algumas eram de natureza mais prosaica. Atrasos, mal-entendidos, uma noiva que talvez houvesse mudado de ideia e fugido. Outras, mais angustiantes, começaram a tomar forma quando evidências íntimas de Camila, descobertas pela família, trouxeram nuances que até então não faziam parte do quadro. O que parecia, em um primeiro momento, um enigma logístico, passou a sugerir um entrelaçamento complexo entre conselho pastoral, confidência e limites pessoais. Dias depois do desaparecimento, no quarto da casa de Camila, entre livros e fotos, foi encontrado um caderno. Era um diário, com folhas costuradas e pequenos bilhetes entre as páginas. Os pais entregaram o material à polícia. O conteúdo do diário, conforme os investigadores relataram, trazia passagens de angústia, dúvidas sobre decisões pessoais e referências a conversas que Camila teria tido com uma pessoa da igreja. Não havia, nas primeiras leituras, uma narrativa linear que explicasse o que acontecera naquele sábado. Mas havia pistas de que a noiva atravessava um momento de fragilidade emocional e buscara no confessionário e em encontros orientações que a marcavam profundamente. Ao mesmo tempo, registros de telefonemas indicaram que nas semanas que antecederam o casamento, Camila recebeu chamadas de números não identificados. Algumas delas foram descritas pela família como insistentes. Em um dos relatos, uma amiga lembrou que Camila havia comentado, dias antes, sobre uma conversa que a deixara incomodada, palavras que naquele momento apenas aumentaram a sensação de incompletude do quebra-cabeça investigativo. O delegado Fernando, em sua primeira entrevista coletiva, foi claro sobre isso. Havia elementos que exigiam aprofundamento e a polícia não descartaria nenhuma linha de investigação, desde a hipótese de uma fuga voluntária até a possibilidade de crime. Em paralelo, a ausência do padre, ponto de partida desse drama, parecia não ser um fato isolado. A paróquia informou que Miguel não comparecera à celebração porque, naquela manhã, ele não havia sido encontrado por nenhuma equipe da igreja. Mensagens não foram respondidas e as portas da residência pastoral foram, naquele dia, trancadas. Familiares e colegas relataram ter tentado contato sem sucesso. Para os paroquianos, a sensação era de traição silenciosa. Alguém em quem se confiava para liderar momentos de alegria ausentou-se justamente quando se o esperava. Enquanto a comunidade tentava entender, as manchetes começaram a aparecer. Os recortes de jornais e as matérias de rádio daquela semana descreviam a ausência do padre e o carro com o banco vazio, numa combinação que a cidade, mesmo com sua rotina simples, não estava habituada a viver. A mídia local, em tom de cautela, buscava enfatizar que as autoridades ainda tinham muito a apurar, mas a curiosidade pública, entrelaçada à dor dos familiares, alimentava hipóteses e boatos. Foi nesse contexto que, de maneira lenta e dolorosa, passaram a surgir comentários nas praças, nas filas do mercado, nas redes sociais simples da cidade.
O que houve com Camila? Por que o padre sumiu justamente naquele dia? Será que alguém a levou dali? As investigações prosseguiram com prudência. O delegado Fernando concentrou esforços em duas frentes: rastrear o itinerário de Camila e localizar o padre. Técnicos em informática trabalharam na limpeza e análise das imagens de câmeras. Peritos examinaram o carro à procura de sinais que pudessem indicar um confronto. O diário foi digitalizado para leitura detalhada por especialistas em comportamento e por psicólogos forenses que pudessem oferecer interpretações sobre o estado emocional da vítima. Em paralelo, a polícia acessou registros de chamados telefônicos, cruzando informações de horários e números. Entre as linhas de investigação, uma deixou marca profunda. O fato de a Capela Nossa Senhora das Dores, com sua área restrita de acesso, uma sacristia pequena e portas internas que normalmente eram trancadas à chave, ter sido vista por algumas testemunhas como um espaço onde Miguel passava tempos longos com paroquianos. Visto à distância, aquele detalhe parecia apenas parte do cotidiano e, na prática, uma rotina pastoral habitual. Às vezes, no entanto, rotinas podem criar zonas de vulnerabilidade, locais onde limites são menos vigiados e onde, se ultrapassados, podem gerar consequências dramáticas. Os familiares de Camila passaram a viver uma rotina de espera que se tornaria dolorosamente longa. Missas em memória, vigílias, cartazes com fotos dela nas paredes de lojas e escolas. A cidade tentava, em pequenos atos, manter acesa a lembrança de quem estava ausente. Lucas, abatido, falava pouco. Em um breve depoimento inicial, disse: "A última vez que a vi foi pela manhã, quando ela fechou a porta de casa. Saí com os padrinhos. Quando voltei, havia apenas perguntas." Amigos relataram que, por algum tempo, tentou manter a normalidade, mas que a ausência de respostas corroía qualquer tentativa de seguir adiante. Com o passar das semanas, algumas pistas que surgiram mostraram-se duras de engolir. Havia indícios de que conversas entre Camila e uma pessoa de confiança, de natureza pastoral, haviam ultrapassado o que, para muitos, seria esperado de um aconselhamento. O diário deixava subentendido que mensagens e encontros haviam ocorrido sem que a moça tivesse descoberto um caminho seguro para lidar com aquilo. Essas leituras, sussurradas em cafés e igrejas, alimentaram a sensação de tragédia anunciada. A vulnerabilidade de uma jovem e os limites potencialmente transgredidos por quem tinha responsabilidade para protegê-la. Ainda assim, e com cuidado para não transformar hipóteses em certezas, o delegado deixou claro nas entrevistas: "Temos indícios que precisam ser confrontados com provas. Não posso e não vou acusar ninguém sem elementos robustos." Essa postura seguiu por meses. O caso foi aberto e as investigações, às diz, continuaram. Porém, de modos distintos, ecoou uma dificuldade técnica e estrutural: a ausência de provas que ligassem de forma inequívoca qualquer pessoa, inclusive o padre, ao desaparecimento imediato de Camila. Sem uma cena clara, sem testemunhas confiáveis que tivessem visto a saída do carro, sem rastros físicos que apontassem para um crime naquele momento, as linhas de investigação ficaram pendentes entre o que se sabia e o que precisava ser provado. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses. A cidade, que vira naquele sábado um episódio que rompeu sua serenidade, aprendeu a conviver com a dúvida. Algumas vozes pediam investigação mais profunda, outras pediam respeito à família e cautela com acusações precipitadas. Em missas dominicais, a lembrança de Camila virava oração. No rosto de sua mãe, a esperança intermitente era uma presença constante. "Eu creio que vamos encontrá-la", dizia Rosa, sem a certeza, mas com a fé que só uma mãe pode manter quando lhe faltam respostas. No entanto, por volta do 6º mês, o inquérito enfrentou um impasse técnico que muitas investigações públicas conhecem. Sem novas provas, sem indícios suficientes para denunciar a ninguém, os autos sofreram arquivamento provisório. Arquivar não significava esquecer, significava, para a polícia, que a investigação permaneceria aberta à reabertura diante de novas descobertas. Para a família, o arquivamento foi um golpe. A sensação de proteção que a justiça estava ativamente buscando cedeu espaço a um luto com perguntas não respondidas. Na cidade, o tempo não apaga lembranças. As pessoas continuaram a falar do que aconteceu, e a capela, que antes era espaço de alegria rotineira, passou a ser também um local de memória. A Irmandade da Misericórdia organizava missas de lembrança.
Freiras e voluntários mantinham um pequeno altar com velas e fotos da jovem na sacristia anexa, numa tentativa de preencher com oração aquilo que a investigação não havia completado. Mesmo com o arrefecimento das investigações, certos rombos na vida daqueles que ficaram permaneceram abertos. Lucas, tentando reconstruir uma rotina, mudou de cidade temporariamente para trabalhar. Os pais de Camila organizaram campanhas de busca própria, distribuíram panfletos e atenderam jornalistas com a esperança de que alguém pudesse lembrar de algo que passara despercebido naquele sábado. A comunidade, dividida entre o desejo de avançar e a dor que não se fechava, adotou pequenos rituais para manter a memória viva: colocar flores no banco do lado esquerdo da igreja, uma missa anual em honra da noiva, um grupo de apoio para famílias de desaparecidos. E havia ainda a figura do Padre Miguel. Sua ausência naquela manhã continuava sendo um ponto que ninguém conseguia reconciliar com as demais peças. E, por trás da ausência, surgiam perguntas mais íntimas e dolorosas sobre o papel do conselheiro espiritual quando envolve fragilidade emocional. Onde terminam os limites do acolhimento e onde começam as responsabilidades que não podem ser ultrapassadas? A cidade começou timidamente a discutir o que antes não se discutia: a necessidade de supervisão, protocolos e, sobretudo, um olhar crítico sobre como as relações de poder, mesmo as mais silenciosas, como a de um padre com um paroquiano, podem gerar zonas de risco. Naquele período inicial, entre o desaparecimento e o arquivamento provisório, circularam também relatos de ligações anônimas feitas para a casa de Camila nos dias subsequentes. Números desconhecidos, vozes que nada diziam além de respirar ou de soltar palavras soltas. Esses contatos aumentaram a sensação de perseguição e confusão. Alguns vizinhos relataram, já depois, que perceberam movimentos estranhos perto da capela naquela mesma semana. Outros juraram ter visto um carro percorrendo lentamente as ruas. Em investigações, relatos assim tendem a dividir. Parte se confirma, parte se mostra fruto de interpretação à luz do medo. Ainda assim, para a família e para a comunidade, tudo isso somava-se num mosaico doloroso e sem contorno certo. Conforme os meses se somavam, a cidade ia aprendendo a conviver com a ausência de uma explicação imediata. A memória de Camila foi, pouco a pouco, desdobrando-se entre saudade e cobrança por justiça. A paróquia, por sua vez, enfrentava questões internas que vinham à tona. A necessidade de revisar como eram feitas as recomendações de aconselhamento, como se davam as comunicações internas e o monitoramento de situações de risco entre os fiéis. Houve reuniões discretas entre líderes religiosos e representantes da diocese, conversas sobre supervisão e limites, embora naquela primeira fase da história nenhuma medida pública de grande impacto houvesse sido divulgada. Naquele período inicial, entre o desaparecimento e o arquivamento provisório, circularam também relatos de ligações anônimas feitas para a casa de Camila nos dias subsequentes. Números desconhecidos, vozes que nada diziam além de respirar ou de soltar palavras soltas. Esses contatos aumentaram a sensação de perseguição e confusão. Alguns vizinhos relataram, já depois, que perceberam movimentos estranhos perto da capela naquela mesma semana. Outros juraram ter visto um carro percorrendo lentamente as ruas. Em investigações, relatos assim tendem a dividir. Parte se confirma, parte se mostra fruto de interpretação à luz do medo. Ainda assim, para a família e para a comunidade, tudo isso somava-se num mosaico doloroso e sem contorno certo. Conforme os meses se somavam, a cidade ia aprendendo a conviver com a ausência de uma explicação imediata. A memória de Camila foi, pouco a pouco, desdobrando-se entre saudade e cobrança por justiça. A paróquia, por sua vez, enfrentava questões internas que vinham à tona. A necessidade de revisar como eram feitas as recomendações de aconselhamento, como se davam as comunicações internas e o monitoramento de situações de risco entre os fiéis. Houve reuniões discretas entre líderes religiosos e representantes da diocese, conversas sobre supervisão e limites, embora naquela primeira fase da história nenhuma medida pública de grande impacto houvesse sido divulgada. E enquanto a cidade se recompunha, havia no ar uma sensação de que o caso, de alguma forma, ainda não tinha terminado. Arquivar o inquérito não era o mesmo que apagar a memória. Para os pais de Camila, para Lucas e para muitos que a conheciam, havia uma expectativa implícita. Se uma prova aparecesse, se alguém lembrasse de um detalhe, se algo no ambiente da igreja se manifestasse de forma concreta, então o que hoje parecia um labirinto poderia, eventualmente, ganhar uma saída. Foi nesse limiar entre a espera e a exigência por respostas
que surgiram pequenas, quase imperceptíveis, fraturas na vida comunitária. Amigos que antes confidenciavam tratavam o assunto com zelo. Conversas nos bancos da igreja tornaram-se mais comedidas. Em algumas famílias, gerou-se desconfiança. Se um membro da comunidade podia ser suspeito de cruzar limites, qual era o espaço de segurança para os demais? Perguntas assim, que antes se guardavam para conversas privadas, começaram a ser discutidas em voz alta. O caso de Camila deixou, sem que se percebesse de imediato, um legado de inquietação sobre como instituições e indivíduos se relacionam quando há fragilidade de um lado e autoridade do outro. Meses transformaram-se em tempo de memória. O governo local organizou algumas ações de apoio às famílias de desaparecidos e lideranças comunitárias propuseram a criação de grupos de vigilância e proteção. Todavia, até o momento em que este relato chega a um ponto em que a investigação foi arquivada provisoriamente, poucas mudanças estruturais haviam sido formalizadas na paróquia. O vazio do altar continuava sendo lembrado por alguns como símbolo de uma manhã que nunca foi concluída. E, ainda assim, no silêncio que se seguiu ao fervor inicial, haviam indícios, fragmentos de conversas, recados anônimos, a pedra da pérola que permanecia guardada em um saco de trova, que sugeriam a possibilidade de que aquela história estava longe de um final. Para os pais e amigos de Camila, cada dia sem resposta consolidava a certeza de que a verdade precisava emergir. Para a comunidade, a dor tornou-se uma pulsação constante. A lembrança de um sábado em que tudo mudou, a ausência de um padre que deveria estar presente e o banco do carro vazio onde a noiva deveria ter descido. 27 anos não tem preço, mas tem lembrança, disse Antônio em uma das entrevistas que cedera nos meses seguintes, tocando a foto da filha como se buscasse ali um caminho para manter viva a presença que não voltara. Rosa acrescentou com a voz embargada: "A gente vive um dia de cada vez, esperando uma notícia. Não conseguimos arrancar da cabeça a imagem do véu no banco." Enquanto isso, no compasso lento das instituições, o inquérito aguardava por algo que pudesse ressuscitar a investigação. Uma testemunha, uma prova técnica, uma denúncia. 27 anos não tem preço, mas tem lembrança, disse Antônio em uma das entrevistas que cedera nos meses seguintes, tocando a foto da filha como se buscasse ali um caminho para manter viva a presença que não voltara. Rosa acrescentou com a voz embargada: "A gente vive um dia de cada vez, esperando uma notícia. Não conseguimos arrancar da cabeça a imagem do véu no banco." Enquanto isso, no compasso lento das instituições, o inquérito aguardava por algo que pudesse ressuscitar a investigação. Uma testemunha, uma prova técnica, uma denúncia. O tempo, que para alguns pode significar esquecimento, para outros era a única ferramenta que ainda restava. Porque o inesperado, por vezes, reaparece no lugar mais improvável, em uma ferida que volta a sangrar quando alguém ou algo remexe o chão de um passado que se julgava adormecido. E assim, a história ficou suspensa. Uma comunidade que precisa de respostas, uma família que clama por justiça e uma capela cujo altar permanece como lembrança de uma ausência que não se explica por si só. Por trás das portas trancadas da sacristia e das paredes de pedra de Nossa Senhora das Dores, segredos e perguntas aguardavam. E, sem que muitos soubessem naquela época, o que parecia encerrado àquele ponto ainda carregava possibilidades de revelar o que as semanas e meses não conseguiriam mostrar. Se esta narrativa está prendendo sua atenção e você quer seguir comigo na busca por entender o que realmente aconteceu, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Aqui iremos reconstruir cada pista, ouvir testemunhas e contextualizar cada prova com responsabilidade. A história que segue se desdobra em camadas e cada detalhe importa. Nos meses que se seguiram ao silêncio oficial, a vida tentou retomar seu curso, mas as pegadas daquele sábado não desapareceram. Em grupos discretas, alguns conversaristas começaram a juntar memórias que, isoladas, pareciam irrelevantes. Juntas, formavam um padrão que, para quem observasse atentamente, prometia respostas. Pequenos relatos, um pedaço de tecido encontrado numa lixeira próxima à igreja, uma mulher que disse ter visto um homem estranho rondando as redondezas na noite anterior, uma mensagem apagada no telefone de um conhecido paroquiano.
Cada fragmento era, naquele momento, um fio que poderia ou não levar a um novelo de verdades. A investigação, arquivada de forma provisória, permanecia todavia sensível a qualquer elemento novo. E havia, na história de Camila, sinais que sugeriam que novas provas não iriam necessariamente sopradas por acaso. Algumas delas poderiam vir de iniciativas humanas, de um coveiro que, por dever de ofício, mexesse no solo da capela anos depois, de alguém que, tomado pela culpa, resolva falar, ou de exames que, por avanços técnicos ou revisitações, trouxessem à tona o que antes estava oculto. Mas essas possibilidades eram apenas possibilidades. No presente imediato daquele relato, o que havia era uma cidade que chorava, uma família que esperava e uma pergunta que ecoava em cada canto. O que aconteceu naquelas horas antes do casamento e por que o padre que deveria conduzir a cerimônia não estava ali para dar respostas? O enredo, por enquanto, ficava suspenso nesse ponto. Perguntas, pistas incompletas e vidas marcadas por um dia que não encontraram um fim. Ainda faltavam capítulos que contariam como a verdade se faria presente, ou como o tempo tentaria, de maneiras diversas, cuidar das feridas abertas. Contudo, mesmo nessa suspensão, uma certeza. A ausência de respostas é ela mesma uma forma de violência que exige, um dia, ser reparada. O que vinha depois daquele silêncio prolongado não aconteceu de repente. Foi um acúmulo de pequenas coincidências, atos rotineiros e um olhar atento que ninguém imaginava ter tanto poder sobre o passado. O solo da capela, que por anos guardava sombras de perguntas, tornou-se o lugar onde a cidade encontrou, finalmente, uma resposta. O trabalho de manutenção na capela de Nossa Senhora das Dores começou como uma necessidade prática. As telhas pediam troca, o madeiramento do sótão já mostrava sinais de desgaste, havia infiltrações que ameaçavam os vitrais. A diocese autorizou uma reforma simples, contratou pedreiros e carpinteiros locais e entre as equipes estava Sebastião Costa, o coveiro do cemitério municipal. Sebastião conhecia cada centímetro daquele solo. Havia cavado sepulturas, remexido caixões em funerais, replantado flores nos canteiros. Para ele, o chão tinha memória. Pequenas irregularidades eram como páginas amassadas de um caderno antigo. Foi esse conhecimento de quem trabalha com terra e silêncio que mudou o rumo de tudo. Numa manhã de outono, ao remover a pedra de um trecho do piso lateral da capela para verificar a base da parede, Sebastião notou algo estranho. O rejunte ao redor daquela laje era mais recente que o resto. A terra por baixo não parecia compactada há décadas, como esperado num prédio centenário. Ali, como quem encontra um pedaço de história que alguém tentou esconder, viu um fragmento de tecido. Era branco, tingido e frágil, preso como se o tempo tentasse protegê-lo. Ele cavou com as mãos, com cuidado, e encontrou mais tecido, costuras, um fio de renda. Não podia saber ainda o que aquilo indicava, sabia apenas que precisava avisar. Na hora, meu coração apertou, Sebastião contou depois, em depoimento. Aquele tecido me pareceu fora do lugar. Eu já tinha visto muito chão, muita cova. Chamei o padre da paróquia e a secretaria. A gente não tinha notícias concretas, mas eu senti que aquilo ali não era obra do tempo. A nota de Sebastião chegou à delegacia em questão de horas. O procedimento foi o que se espera em casos assim. Perícia no local, isolamento da área, escavação controlada por equipes especializadas. Havia algo que mudara desde o dia do desaparecimento. A sensibilidade técnica e as metodologias forenses tinham avançado. O que antes poderia ficar nas margens da suspeita passou a ser investigado com ferramentas e protocolos mais precisos. A primeira escavação, registraram os autos, foi discreta, mas meticulosa. Camadas de terra foram retiradas, fotografadas, catalogadas. Em pouco tempo, os arqueólogos forenses e peritos encontraram o que, para os familiares, havia sido um pesadelo. Fragmentos de tecido com aplicação de renda compatíveis com parte de um vestido de noiva, pequenos enfeites que remetiam ao buquê e, dentro de um pequeno nicho improvisado, restos que seriam submetidos a exame. Não havia na cena sinais de vandalismo recente, o que fez com que a investigação considerasse a hipótese de que o material havia sido ocultado cuidadosamente no próprio solo da capela em local de acesso restrito. A perícia mostrou profissionalismo e contenção,
Exames laboratoriais evitaram conclusões precipitadas e a devolução imediata das roupas à família foi adiada até que houvesse análise suficientemente conclusiva. Para os pais de Camila, que souberam da descoberta quase como se vivessem um sonho interrompido, o corpo da verdade começou a emergir com dolorosa lentidão. Quando falaram que tinham encontrado algo, a esperança veio junto com medo. A gente só queria saber, disse Rosa, lembrando o momento em que foi informada. A reabertura formal do inquérito ocorreu nas semanas seguintes à descoberta. O arquivo provisório que repousara numa gaveta por anos foi retirado das prateleiras. O delegado Fernando, que presidira as primeiras diligências, retornou ao caso com a experiência acumulada e com a frustração antiga por não ter havido elementos suficientes à época. O que muda é que agora temos material com exame técnico que permite ligar pontos antes soltos, declarou em entrevista. A perícia dactiloscópica, a análise de fibras, o exame de fluorograma e, sobretudo, as técnicas de DNA possibilitaram associar fragmentos ao perfil biológico de Camila. Em poucos meses, o Ministério Público recebeu parecer favorável à instauração de novo procedimento investigativo. A confirmação laboratorial teve o efeito de um terremoto emocional. O que os parentes sempre temeram, agora tinha confirmação científica. Não houve espetáculo midiático no momento da análise. Houve o silêncio reservado de quem cuida de fatos e o cuidado de comunicações que não hierarquizassem a dor. Quando a delegacia comunicou aos pais o resultado, Antônio suspirou fundo. Finalmente, algo que a justiça pode tocar. A cidade se comoveu de novo, desta vez com um peso diferente, não mais apenas com suspense, mas com a possibilidade de um desfecho processual. O foco das investigações voltou-se para a capela, e especialmente para os espaços que, à época do desaparecimento, eram de acesso restrito. Várias testemunhas lembraram que o padre Miguel costumava passar longos períodos na área interna da capela, muitas vezes a sós com fiéis em conversa. Registros de chaves e entradas internas foram confrontados com depoimentos. Seguiu-se uma linha de inquérito que questionava se alguém com livre acesso à capela poderia ter utilizado esse elemento de confiança para ocultar provas. A celeridade das diligências, no entanto, respeitou as etapas processuais. Foram requisitados exames complementares, confrontos telefônicos e a análise de mensagens e diários que ainda estavam no arquivo do primeiro inquérito. O diário de Camila, que por anos se mantivera entre pertences da família e nas mãos da autoridade policial, foi novamente revisitado. E psicólogos forenses reavaliaram as passagens que antes apenas sugeriam angústia. Havia ali, nas entrelinhas, marcas de um vínculo que ultrapassara a simples orientação pastoral, marcas que, sem um exame técnico, haviam permanecido como hipótese. Com o novo volume de provas, essas hipóteses precisaram ser confrontadas. O foco se fechou, inevitavelmente, sobre o padre Miguel, não por preconceito, mas por uma articulação de elementos. A presença habitual dele na capela, o acesso físico, as ligações anônimas à família de Camila antes do desaparecimento e a coincidência de que algo vinculado ao vestido fora encontrado no solo daquele ambiente. Chamar alguém para depor era, naquele momento, um procedimento natural. O que viria a seguir foi um processo que exigiu o cuidado de não transformar presunções em condenações prévias. Em reconstruções autorizadas, a polícia reuniu ligações, cruzou horários e fez confrontos de versão. Em depoimentos públicos, o delegado Fernando pediu paciência e confiou no trabalho técnico. A narrativa que até então havia pendido entre memória e boato começou a ganhar uma forma mais sólida. Documentos mostravam presença de uma pessoa naquele espaço em horários compatíveis com a ocultação. O laudo pericial cruzou elementos de material biológico e o perfil de resíduos no local. Testemunhas se lembraram, com algum detalhe novo, do padrão de entradas e saídas da sacristia. A prisão preventiva do padre, quando ocorreu, foi executada com discrição e registrou reação dividida na comunidade. Havia quem se sentisse traído e havia quem pedia a presunção de inocência até que o devido processo fosse concluído. Miguel foi afastado do exercício do ministério enquanto durava a investigação. A diocese acatou recomendações para afastamento e abriu procedimento canônico paralelo, que tinha natureza distinta do processo penal, mas que também visava avaliar responsabilidades institucionais. A Igreja cooperou com a Justiça, segundo nota oficial, e comprometeu-se a adotar medidas internas de revisão dos procedimentos relativos ao aconselhamento. O processo criminal seguiu seu curso. Testemunhas foram ouvidas, peritos explicaram laudos e, em depoimentos, familiares de Camila reconstituíram a dor daqueles dias que já haviam virado anos.
Lucas, que depois tentara retomar a vida em outra cidade, voltou para depor. Eu queria entender, fui buscar respostas para mim e para a família dela, afirmou, com voz embargada. O tribunal recebeu as provas e as testemunhas. O júri, quando formado, ouviu relatos diretos e análises técnicas. Houve momentos de tensão em audiências públicas. A defesa tentou plantar dúvidas razoáveis sobre a cadeia de prova. Prazos, contaminação, lapsos processuais, o que é próprio de qualquer estratégia jurídica. O Ministério Público, por seu lado, baseou-se em laudos e em uma sequência articulada de evidências. A presença do vestido enterrado na capela, a compatibilidade do material biológico, as ligações e registros que aproximavam o réu do local e do objeto e relatos que indicavam rompimento de limites no relacionamento entre padre e paroquiana. O clímax processual, conforme registros, ocorreu quando a acusação apresentou elementos que, aliados aos depoimentos de especialistas, sustentaram a tese de que havia sim um vínculo desigual explorado por quem detinha a autoridade espiritual. Em reconstruções comentadas por peritos, enfatizou-se que a transgressão não é apenas física, é também institucional, quando a confiança se converte em instrumento de controle sobre alguém em momento de fragilidade. É essa dimensão, ética e de poder, que, na visão de muitos especialistas, torna o caso mais grave do que um fato isolado. No curso do julgamento, houve uma confissão que marcou o desenlace. Conforme foram aportados novos depoimentos e confrontos com provas, o réu acabou por assumir responsabilidade em parte dos fatos investigados. A confissão, registrada nos autos e amplamente citada nas notícias da época, teve efeitos jurídicos e psicológicos profundos para os familiares. Em audiência, diante do juiz, o padre reconheceu que havia mantido uma relação inadequada com a vítima e que havia participado de atos que, em última análise, contribuíram para o desfecho trágico. A confissão foi qualificada, colhida formalmente e serviu de base para o enquadramento penal. Em 2016, o veredito do tribunal veio acompanhado da sentença, 28 anos de reclusão. A pena foi recebida pela família como uma forma de encerramento do processo criminal, não como cura, jamais, mas como reconhecimento institucional de que havia responsabilidade e que o Estado punira de acordo com as provas. A decisão judicial também trouxe alívio prático, garantias de cumprimento de pena, possibilidade de reparação simbólica e o fim de um ciclo de incertezas que perdurou por anos. A diocese, por sua vez, instituiu medidas disciplinares e internas de prevenção. Houve oficialmente mudanças de protocolo. A recomendação de que todo atendimento pastoral que envolvesse aconselhamento íntimo fosse feito em espaços abertos e com registro. A criação de supervisão obrigatória para atendimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade, cursos de formação para sacerdotes sobre ética e limites e canais de denúncia mais claros e acessíveis para quem se sentisse coagido ou ameaçado. Uma comissão local foi instaurada para revisar práticas e propor diretrizes. A capela onde o tecido fora encontrado passou por um período de interdito simbólico para revisão litúrgica e manutenção estrutural. Foi um gesto para dizer que, em certos espaços, a confiança precisa reconstruir. Para a família de Camila, a sentença não apaga a ausência, mas trouxe um sentido de justiça tardia. O enterro digno que pôde ser realizado após a identificação foi um momento de despedida que a cidade não esqueceu. A cerimônia foi simples, amigos, parentes, a presença de membros da comunidade e as freiras da Irmandade da Misericórdia, que durante anos mantiveram vigílias em memória da jovem. Não devolve nossa filha, mas ao menos a gente pôde fechar um ciclo que ficaria aberto para sempre, disse Antônio entre lágrimas. Rosa, com fé que não se extingue, preferiu rezar pela paz da filha e por transformações que evitassem que outras famílias passassem por dor semelhante. O caso teve repercussão além dos limites da cidade. Jornais e programas de rádio usaram a história para discutir mais amplamente o papel de instituições que detêm autoridade simbólica. Especialistas em direitos humanos e em proteção à infância e à juventude foram chamados a comentar. O debate público, ainda que doloroso, ensinou algo aos que olhavam de fora. É preciso combinar confiança com mecanismos de proteção, respeito com transparência. Houve também consequências práticas para a comunidade. A paróquia iniciou um programa de apoio a vítimas de abuso, com psicólogos voluntários e encaminhamentos formais. Escolas locais passaram a incluir noções de proteção e identificação de situações de risco em seus projetos pedagógicos.
O município criou linhas de atendimento para denúncias de violência e disponibilizou atendimento jurídico para famílias carentes em processos relacionados. São medidas que não curam a perda, mas criam barreiras a futuros abusos. A memória de Camila, nos anos que seguiram, foi preservada de maneiras concretas. Uma pequena sala comunitária na antiga sede paroquial foi batizada com seu nome e dedicada a cursos para crianças e jovens, espaços que, ironicamente, acolhiam a missão que ela mesma tinha em vida. Em missas de lembrança, a comunidade relembra tanto a pessoa quanto a necessidade de vigilância e respeito. Essas práticas tornaram-se ritualizadas como forma de cuidado coletivo. O coveiro Sebastião ganhou discretamente a gratidão pública. Seu gesto, repetido em conversas futuras como exemplo de atenção ao detalhe, mostrou que às vezes as respostas estão onde menos se espera, no olhar de quem zela pelos espaços de memória. Em depoimento em que evitou a exposição desnecessária, disse apenas que fizera o que qualquer pessoa faria: avisar. E esse ato simples demonstrou que a consciência cívica também tem papel em resolver enigmas que o tempo parecia enterrar. A cidade, por sua vez, seguiu em frente, mas com marcas que não se dissolvem. A capela continuou a ser usada para celebrações, ainda que a frequência de cultos e a participação tenham mudado por algum tempo. Alguns se afastaram, outros procuraram transformar a dor em projeto social. O debate sobre limites e supervisão tornou políticas públicas e práticas e deixou marcas administrativas no órgão eclesiástico. O impacto coletivo foi um aprendizado doloroso, porém necessário. Ao fim desse longo processo, restam lições que atravessam a história de Camila e transformam o que parecia ser apenas um fato isolado num alerta público. Primeiro, o poder que alguém exerce em um contexto de confiança, mesmo revestido de autoridade espiritual, precisa de supervisão. Segundo, a vulnerabilidade de uma pessoa não pode virar terreno de benefício para quem a aconselha. Terceiro, a memória coletiva, quando bem cuidada, tem força para reabrir casos que o tempo tenta encerrar. E por fim, a importância de canais institucionais eficazes para denúncias e para acolhimento das vítimas. Não se trata de simplificar o que ocorreu, nem de transformar o episódio em moraleta facilista. Trata-se de reconhecer que atrás de cada estatística existe uma pessoa, com família, com sonhos, com rotinas interrompidas. Camila era e continua sendo isso, uma docente que amava seu trabalho, uma filha, uma noiva, alguém cuja vida teve valor e cuja perda exigiu resposta. A cidade aprendeu, da maneira mais dura, que a proteção de vulneráveis demanda suor institucional e vigilância comunitária. Hoje, ao lembrar dessa história, não encontramos apenas um desfecho judicial. Encontramos também medidas tomadas, protocolos ajustados e uma comunidade que, aos poucos, tenta restituir sentido às suas práticas de confiança. As perguntas que permaneceram, sobre culpa íntima, sobre lacerações morais, sobre reparações, não se anularam com uma sentença. Elas se transformaram em compromissos, com políticas de prevenção, com educação, com acolhimento. Se há algo que a trajetória de Camila nos deixa, é um convite à atenção e à ação. Olhar para dentro de nossas instituições, exigir transparência e garantir que ninguém sofra em silêncio são tarefas que nos cabem como sociedade. A memória dela, preservada em missas, em uma sala com seu nome e no relato coletivo, impõe a responsabilidade de evitar que o passado se repita. Compartilhe este vídeo com alguém que se importa com justiça e com proteção às pessoas vulneráveis. Nos comentários, conte: o que você acha que as comunidades religiosas e civis podem fazer de forma prática para reduzir riscos nesses espaços de confiança? Sua opinião pode ajudar a manter a lembrança de Camila viva, não apenas como tragédia, mas como alerta e força transformadora.